Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. Relatório da Transparência Climática aponta o custo da falta de ações para combater o aquecimento global. As mudanças climáticas podem fazer com que 800 milhões de pessoas tenham as suas casas abaixo do nível do mar em 2100. OPS e CEPAL apontam a necessidade do investimento público em saúde para a recuperação da América Latina. 2021 registra o maior número de crianças migrantes que enfrentam a selva para chegar aos Estados Unidos. Segundo a ONU, Honduras tem o dobro de pessoas que sofrem com a insegurança alimentar. E no editorial desta semana receberemos Dorothy Waller. Ela é diretora regional da FE Sindical. La Fundación Friedrich Ebert de Alemanha celebra A Fundação Friedrich Ebert da Alemanha celebra a iniciativa da CSA de enfatizar a comunicação como uma ferramenta fundamental para a ação sindical. Desenvolver uma estratégia de comunicação parece-nos mais importante do que nunca, porque é fundamental que as propostas sociopolíticas sindicais ganhem visibilidade e que se posicionem na opinião pública, que apoiem a articulação internacional do poder sindical e que as Américas possam ter uma única voz voltada para combater a digitalização, a individualização e a precariedade dos locais de trabalho, que é reforçada por projetos ambiciosos. A comunicação é um instrumento para chegar até a classe trabalhadora, para organizar e articular os seus interesses. Isso por um lado, mas a comunicação também é uma via de mão dupla que nos parece muito importante, e essa articulação deve ser de um espaço para todas e todas, as mulheres, jovens, migrantes, afrodescendentes, indígenas, LGBTQI, e então o sindicalismo pode realmente ser representativo de toda a diversidade da classe trabalhadora. Por fim, uma das lutas que nos une à CSA, para além de uma aliança política muito forte na convicção de que a comunicação deve ser democratizada, precisamos de uma legislação que garanta o direito à informação e à comunicação para combater os monopólios da mídia. Nesse sentido, desejo a todas e todos que aproveitem essa grande oportunidade desta conferência. E a OIT promove a adoção de políticas para geração de emprego e proteção social. O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Guy Ryder, pediu a colaboração dos países para implementar a iniciativa chamada Acelerador Global para o Emprego e Proteção Social, lançado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em conjunto com a OIT, durante a Assembleia Geral no mês passado. O diretor da OIT declarou que o projeto aumentará os investimentos em proteção social universal, trabalho decente e uma transição verde e justa, bem como promoverá a recuperação centrada no ser humano na pandemia, capacitando as pessoas para enfrentar os desafios do mundo do trabalho. Em encontro com representantes do FMI e do Banco Mundial, Guy Ryder lembrou como a pandemia foi particularmente devastadora para os mais vulneráveis, especialmente mulheres, trabalhadores informais e crianças. A recuperação é profundamente desigual, impulsionada por grandes diferenças entre as economias avançadas e em desenvolvimento no acesso às vacinas, capacidade fiscal e capacidade de resposta dos governos, uma brecha digital crescente e a ameaça de uma crise da dívida. Isso está criando uma enorme divergência, colocando em risco a própria recuperação e minando a confiança e a solidariedade, disse o diretor-geral da OIT. E um relatório da Transparência Climática aponta o alto custo da falta de ações para combater o aquecimento global. Os países do G20 são responsáveis por 75% das emissões de gases de efeito estufa no mundo, de acordo com o relatório de transparência do clima. A pandemia permitiu um momento de trégua para o planeta, com a redução de 6% nas emissões em 2020, embora em 2021 se espere uma recuperação em torno de 4%. Além disso, de acordo com o relatório, o aumento da temperatura será limitado a apenas 2,4 graus Celsius, em comparação com os 1,5 graus Celsius acordados pelo G20.
Parece que os governos podem fazer muito mais para controlar as suas emissões. Por exemplo, ao invés disso, a China e os Estados Unidos aumentaram o uso do carvão na indústria de energia, devido ao aumento do preço do petróleo e do gás. A consequência desta decisão, no entanto, terá um impacto na economia mundial, que perderá cerca de 60 bilhões de euros até o ano de 2100, por não ter agido de forma eficaz para mitigar as alterações climáticas. A economia mundial perderá muito por não ter optado por outros tipos de energia, devido ao agravamento das condições de saúde, água e o aparecimento de climas extremos. O preço da falta de ações dos governos será de 130 bilhões de euros, colocando em risco 3% do PIB anual, a partir da década de 2030. A partir desta data, o custo continuará a aumentar e provavelmente será muito tarde. As consequências globais para a sociedade também serão mais do que evidentes. Nesse sentido, estima-se que a população terá de enfrentar migrações climáticas, com uma média de 100 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Por isso, fica mais do que claro que nas próximas reuniões do G20 na cúpula do clima de Glasgow, a COP26, os países devem definir metas mais ambiciosas antes que os efeitos sejam irreversíveis na economia e na sociedade. E as mudanças climáticas podem fazer com que mais de 800 milhões de pessoas tenham suas casas abaixo do nível do mar a partir de 2100. A iniciativa independente Climate Central, responsável por divulgar os efeitos das mudanças climáticas, publicou um conjunto de fotos e vídeos mostrando como serão 184 cidades costeiras, monumentos e locais icônicos de todo o mundo se a crise climática continuar seu curso atual. Com o atual cenário de emissões, o mundo atingirá um aumento de 3 graus Celsius na temperatura global, o suficiente para que pelo menos 50 grandes cidades percam a maior parte de suas áreas populosas, que ficarão debaixo d'água. Por meio de fotos e vídeos comparativos, a equipe fez projeções reais, contemplando 2 cenários. Um realista, que se baseia na tendência atual e estima que o aumento de 3 graus Celsius na temperatura global no final do século XXI será inevitável, e o outro, no que as disposições dos acordos de Paris sejam cumpridas e o aumento da temperatura para o ano de 2100 seja limitado a 1,5 graus Celsius. O objetivo da campanha é mostrar que o futuro depende das decisões climáticas tomadas hoje. As últimas previsões foram divulgadas com um vídeo mostrando o impacto da elevação do nível do mar em cidades como Singapura, Houston, Cidade do Cabo, Glasgow, Rio de Janeiro, Copenhague ou Nova York, se o curso atual das emissões de gases de efeito estufa for mantido. E a OPS e a CEPAL apontam a necessidade de investimentos em saúde pública para a América Latina. A Organização Pan-Americana da Saúde e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe exortaram os governos latino-americanos a aumentar os gastos públicos com a saúde. O diretor da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL, Roberto Arenas, avalia que essa falta de investimento em saúde dificultou ainda mais a pandemia de Covid-19. Ou, de outra forma, significa que quando a pandemia chegar, em 2020, ela leva o setor saúde para uma situação bastante deficiente. O documento mostra que o setor saúde não estava preparado para enfrentar uma pandemia dessa dimensão, explica. Os recursos que a OPAS considera necessários para investir em saúde giram em torno de 6 pontos do PIB. A média da região, no entanto, é de 3,8 pontos no setor de saúde, detalha o relatório. Em termos de desemprego, o relatório cita que estamos diante da maior contração econômica dos últimos 120 anos. Há um impacto muito severo no mercado de trabalho, com menor renda para as famílias, principalmente as famílias mais vulneráveis, e, portanto, essas projeções são de que a pobreza e a miséria nessa região estão aumentando, assim como as desigualdades, enfatiza Arenas. Por isso, acrescenta que neste contexto, a CEPAL propõe repensar o modelo de desenvolvimento e avançar em uma recuperação econômica transformadora. A pandemia revelou a interdependência que existe entre as dimensões de saúde e economia e mostrou que é imperativo que a região aumente a despesa pública com saúde para garantir um retorno sustentável aos países da região. E o Papa Francisco se declarou a favor da redução da jornada de trabalho e da renda mínima universal. Um ingresso básico, o IBU, o salário universal. Um ingresso básico, o IBU, o salário universal, para que cada pessoa neste mundo possa aceder aos mais elementais bens da vida. É justo lutar por uma distribuição humana dos recursos, e é tarefa dos governos estabelecer esquemas fiscais e redistributivos, para que a riqueza de uma parte seja compartida com equidade, sem que isso suponha um peso insuportável, principalmente para a classe média.
Não esqueçamos que as grandes fortunas de hoje são fruto do trabalho, da investigação científica e a inovação científica de milhares de homens e mulheres ao longo de gerações. A redução da jornada laboral é outra possibilidade. A renda básica é uma possibilidade e deve ser analisada seriamente. No século XIX, os obreiros trabalhavam por 12, 14 e até 16 horas por dia. Quando conquistaram a jornada de 8 horas, nada colapsou como alguns setores previam. Então, insisto, trabalhar menos para que mais pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho, que é um aspecto que devemos explorar com certa urgência. E na Itália, a adoção do certificado Covid para trabalhar é alvo de manifestações na Itália. Os protestos contra a obrigatoriedade da apresentação do passaporte sanitário para acesso ao emprego na Itália percorreram o país. Mario Draghi, primeiro-ministro italiano, não quer que o coronavírus impacte novamente na recuperação econômica. Por isso, obrigou todos os trabalhadores dos setores público e privado a apresentar o certificado Covid. Os protestos se espalharam por todo o território nacional, mas não geraram grandes complicações. Portos como Gênova, capital da Sicília, Palermo ou Ancona registraram alguns protestos ao longo das últimas semanas. A partir de agora, para trabalhar em um escritório, restaurante ou empresa italiana, é necessário primeiro mostrar o chamado passe verde, que atesta que seu portador foi vacinado contra a Covid-19, passou pela doença ou tem um teste negativo. A medida, pioneira no continente europeu, foi aceita pela grande maioria dos trabalhadores do país, mas também despertou a indignação de muitos, gerando manifestações. Analistas indicam que as ruas continuarão ativas nos próximos dias, principalmente devido à determinação de muitos manifestantes em continuar os protestos até que o governo recue. E 2021 registra o maior número de crianças migrantes que atravessam a selva para chegar aos Estados Unidos. O número de crianças que cruzam a selva de Darién a pé atingiu o ponto mais alto de todos os tempos, alertou a Unicef. A selva Darién, que separa a Colômbia do Panamá, é um dos lugares mais perigosos para os migrantes que tentam chegar até a América do Norte. Quase 19 mil crianças migrantes cruzaram a selva até agora este ano, quase 3 vezes o número registrado durante os 5 anteriores, combinados. Mais de 1 em cada 5 migrantes que cruzam a fronteira entre a Colômbia e o Panamá são meninos e meninas. Metade deles tem menos de 5 anos. Nesta densa floresta tropical, famílias de imigrantes com crianças estão particularmente expostas à violência, incluindo abuso sexual, tráfico e extorsão por gangues de criminosos. As crianças que cruzam a selva de Darién também correm o risco de diarreia, doenças respiratórias, desidratação e outras doenças que requerem atenção médica imediata. Cada menino e menina que cruza a selva de Darién a pé é um sobrevivente, disse o diretor regional da Unicef para a América Latina, Jan Koug. Nas profundezas da selva, roubos, estupros e o tráfico de pessoas são tão perigosos quanto animais selvagens, insetos e a completa falta de água potável. Segundo a ONU, Honduras tem o dobro de pessoas que sofrem de segurança alimentar. A situação de insegurança alimentar em Honduras quase dobrou de 1,8 milhão antes da pandemia de Covid-19 e dos furacões Eta e Iota em 2020 para 3,3 milhões hoje, segundo o escritório do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, PMA. O escritório PMA, em Tegucigalpa, também disse em um comunicado que a insegurança alimentar que afeta 3,3 milhões dos 9,5 milhões de hondurenhos pode aumentar para 4,4 milhões até o final de 2021, o que representa quase a metade da população do país. O país centro-americano sofreu graves danos à infraestrutura e à produção agrícola, em decorrência das tempestades da primeira quinzena de novembro de 2020. Os danos dos fenômenos naturais se somaram aos causados pela Covid-19, que começou a se espalhar em março de 2020, com um saldo que até hoje ultrapassa 10 mil mortes e está perto de 400 mil infecções, segundo as fontes oficiais. As tempestades e a pandemia também deixaram milhares de hondurenhos sem empregos, agravando a crise econômica. No contexto da tripla emergência, a segurança alimentar foi afetada negativamente, agravando uma situação já em deterioração para as famílias que enfrentavam a perda dos seus empregos e colheitas, disse o representante das Nações Unidas.
E os trabalhadores dos Estados Unidos estão deixando seus empregos de uma forma sem precedentes. Essa e outras notícias no próximo bloco. Os trabalhadores dos Estados Unidos estão deixando seus empregos de uma forma sem precedentes, tornando difícil para os empregadores preencherem as vagas. O fenômeno está ligado à exigência do retorno à presencialidade por parte das empresas e instituições. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou que as demissões chegaram a 4,3 milhões em agosto, o maior número já registrado desde dezembro de 2000. O FMI considera que a inflação global será temporária, mas admite que pode ser prolongada se o acesso global às vacinas não for acelerado, disse Kristalina Georgieva, diretora da organização. O tempo médio que uma pessoa passa em situação de desemprego passou de 11,25 meses no primeiro trimestre do ano para 10,61 meses no segundo trimestre, de acordo com os dados do desemprego divulgados nesta segunda-feira pelo seu Mark Flash Labor. E no Brasil, um gigantesco mural elaborado por cinzas denuncia as queimadas na Amazônia. Com mais de 200 quilos de cinzas coletadas na Amazônia e em outros biomas que arderam nos recentes incêndios no Brasil, o mundano artivista os traz de volta à vida por meio de suas pinceladas em um enorme mural em São Paulo, onde busca denunciar o desmonte ambiental que assola o país. Segundo ele, querem instigar as pessoas a refletirem sobre o futuro que desejam, porque as mudanças climáticas já são uma realidade. Já vemos seus impactos em todo o mundo, afirma o artista e ativista. No centro da cidade de São Paulo, também conhecida como a Selva de Pedra do Brasil, os diferentes tons de branco, preto e cinza que compõem o imenso mural de 1.000 metros quadrados adornam a paisagem do coração da maior metrópole da América do Sul. Em sua interpretação, Mundano acrescenta alguns elementos originais, como um jacaré, uma ampulheta para dizer que o tempo está se esgotando e um pedido de socorro da natureza discretamente escondido no meio da fumaça que sai de chaminés industriais. Para mostrar a situação das florestas atingidas por uma seca prolongada e número recorde de incêndios, o artista coletou amostras de carvão, cinzas e até ossos de animais carbonizados para criar uma tinta florestal em pó. Segundo ele, o governo Bolsonaro é o mais destrutivo de todos. Acredito que estamos testemunhando o maior retrocesso socioambiental da nossa história sob o governo Bolsonaro e não podemos mais ficar calados sobre isso, disse o artista. Esse trabalho surge do sentimento de impotência com que acompanhamos o desmatamento e as queimadas há décadas e que ficou ainda mais latente no atual governo, afirma. Assim, Mundano também denuncia o governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, que defende abertamente a exploração comercial da Amazônia e a maior flexibilização da legislação ambiental da história. E na Bolívia, as mudanças climáticas causam a aparição de abelhas no Lago Titicaca. Na Bolívia, as abelhas estão se deslocando pela mudança climática rumo ao Lago Titicaca, onde puderam prosperar a mais de 3.800 metros de altitude, graças ao apicultor Wilder Humérez. Segundo ele, as mudanças climáticas e a intervenção humana com o uso de agroquímicos têm gerado deslocamento de abelhas em direção ao altiplano boliviano. O centro apícola La Reina del Lago é o domínio de que pelo menos 1 milhão de abelhas vivem na cidade de São Pablo de Tiquina, às margens do Lago Titicaca, sob os cuidados de Humérez, agrônomo e nascido na região. De pais agricultores, o apicultor se interessou pelas abelhas quando terminou seus estudos universitários e fez uma tese de pós-graduação sobre a multiplicação de abelhas rainhas. Desde 2013, iniciou com a produção e comercialização de mel e seus derivados e no ano passado decidiu abrir o centro à visitação, com o objetivo de sensibilizar para a importância das abelhas para o meio ambiente. Oferecemos aos visitantes uma explicação detalhada sobre as abelhas, como vivem dentro da colmeia e como estão organizadas, explicou o apicultor. Os visitantes vestem previamente roupas especiais para se aproximarem das abelhas, enquanto o apicultor aplica fumaça de serragem nas abelhas, que ajuda a acalmá-las.
Em cada colmeia, há uma rainha que vive de 3 a 7 anos e se alimenta de geleia real. Existem também as abelhas operárias e zangões, com a vida útil de 2 a 4 meses e dieta composta de mingau de mel. Além de cuidar das abelhas, o apicultor considerou que com a sua aventura também ajuda a promover o turismo em São Pablo de Tiquina, além dos tradicionais passeios de barco da região. E as flores do deserto do Atacama estão ameaçadas pela ação humana. Alguns o definem como um mistério, outros como um milagre. De vez em quando, o deserto do Atacama, uma das regiões mais secas do mundo, é coberto por milhares de flores em um espetáculo colorido que, segundo os especialistas, pode ser ameaçado pelas mudanças climáticas. As chuvas são aquelas que despertam as mais de 900 espécies da flora nativa, que por um período de 5 a 7 anos aproximadamente permanecem dormentes, em forma de sementes ou bulbos, sob os solos secos da região. A floração, que este ano pode ser admirada em seu máximo esplendor, em um trecho de 100 quilômetros, costuma ocorrer em períodos de 5 a 7 anos, devido ao fenômeno El Niño, que faz com que as águas evaporem e se precipitem. Nesta ocasião, 2 chuvas foram suficientes para causar a germinação de canteiros, onde normalmente existem poucos arbustos. O deserto banha todo o norte do país há 25 milhões de anos, uma vasta extensão de terras formada por 3 regiões eminentemente mineradoras, com solos ricos em cobre, dos quais o Chile é o primeiro exportador mundial. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.